Mas nem tudo é igual, né? Algo vai ser diferente. Não vai começar a gravar, não? Foi. Bom, então vamos iniciar aqui. Variáveis homogêneas. Variáveis homogêneas. Vou pegar um negócio aqui. Variáveis homogêneas unidimensionais. Esse é outro nome também dado a vetores, tá? Vetores, arrays, também outro nome que vocês podem encontrar. Mas esse nome variável homogênea unidimensional está mais relacionado à teoria de linguagens de programação, tá? E é legal esse nome porque ele já remete a uma ideia do que é um vetor, um array, tá? Variáveis, vocês já sabem o que é. Aquele espaço de memória lá que é reservado, que ele tem lá um, um identificador atrelado a ele, que é o nome da variável, né? Tem um tipo atrelado a ele. Atrelado a ele também tem um conteúdo, que é o valor que ele está armazenando, e ele tem um endereço de memória, que é o espaço de memória que, de fato, ele está ocupando na memória principal da máquina. Tá? Então, vocês já sabem o que é uma variável. Homogênea unidimensional. O que é essa história de homogêneo? Homogêneo é algo, algo, algo. Qual seria a definição de homogêneo, hein? Algo que tem um padrão, algo que que não tem diferença, né? Algo que não tem, enfim. É o conceito de exatamente o conceito de homogêneo, que também é aplicado nesse caso. Unidimensional que possui uma dimensão. Tá? Então, variável homogênea unidimensional, quando a gente aplica isso a vetor arrays, o que significa? Variável, como vocês já conhecem, homogêneo porque ele só guarda o mesmo tipo. Eu não consigo, dentro de um vetor, ter mais de um tipo diferente ali. Tá? Eu só consigo ter mesmos tipos, por isso homogêneo. Unidimensional, por quê? Para eu conseguir acessar a informação agora, não basta eu ter o. Não basta eu ter apenas o nome do vetor, o identificador. Eu preciso de uma informação extra e de apenas uma informação. Por isso, unidimensional. Tá? A definição. O que é um vetor? Um conjunto de variáveis de mesmo tipo. Justamente por ser de mesmo tipo, é que vem o homogêneo. Tá? Que é referenciada por um único identificador. Então, se você tem variáveis de mesmo tipo, você pode aglutinar, juntar tudo em uma coisa só, que é um vetor, e a partir daquele momento você chama só por aquele nome. Mas tem mais coisas aí no meio que a gente vai falar. Então, ela é referenciada por um único identificador, é indexado, ou seja, os elementos, vocês já perceberam que vão ter vários elementos ali. Como que eu diferencio um do outro? Através do seu índice. Tá? Em um índice eu só consigo guardar um elemento. Então, através desse índice é que eu vou ter acesso àquela informação. Tá? Possui uma dimensão. Ou seja, para eu conseguir acessar aquela informação, eu vou precisar de uma informação extra, que é justamente a dimensão, é justamente o índice. Tá? Motivação. Quando é que eu devo usar? Quando é que eu devo usar vetor? Por que eu uso vetor? Quando é necessário, agora sim, ó, quando é necessário manipular muitas variáveis de um mesmo tipo, até aí tudo bem, vocês estão entendendo. Ó, se eu tenho um monte de coisa do tipo inteiro, o que eu vou fazer? Vou juntar tudo num vetor só e aí eu trabalho só com aquele vetor. Não vou precisar de 10 variáveis inteiras. Junto tudo num vetor de inteiros e lá eu vou ter 10 inteiros dentro desse vetor. Certo? Mais ou menos. Por quê?
quando é necessário manipular muitas variáveis de um mesmo tipo com um mesmo significado. Mesmo tipo vocês entendem, mas e mesmo significado? Então é aqui que está a grande sacada de você falar, não, vou utilizar vetor aqui, não vou utilizar vetor ali. Não é só porque você tem 3, 4, 5, 10 mil números inteiros que você vai enfiar tudo dentro de um vetor. Porque, embora eles tenham o mesmo tipo, nem sempre eles têm o mesmo significado. Então, por exemplo, se você tem lá um inteiro que é a idade, outro inteiro que é o tamanho do pé, outro inteiro que é o dia, outro inteiro que é o mês, outro inteiro que é o ano, outro inteiro que é a quantidade de dente, outro inteiro que é. Enfim, eles possuem o mesmo tipo, porém, não tem nada a ver um com o outro. Aí não faz sentido você juntar tudo num vetor, porque eles não possuem o mesmo significado. Tá? E o que significa? Então, o que é esse negócio de significado? Por exemplo, tem 13 pessoas aqui na reunião. Vamos supor que eu falo, ó, vamos fazer um algoritmo aqui que eu vou ler as 13 idades e fazer alguma coisa. Não interessa o que vai fazer. Vai ordenar, vai mostrar o maior, vai mostrar o menor, vai virar de ponta cabeça, vai fazer alguma. Não sei, não interessa. Mas o fato é, eu vou ler 13 idades. Eu não preciso declarar idade 1, idade 2, idade. Ou se não, nossa, idade Mateus, idade Lucas, idade Monael, idade Fulano, idade Beltrano. Não. Eu posso criar, ao invés de eu criar 13 variáveis inteiras para ser a idade de cada um, o que eu faço? Crio um vetor chamado idades, que vai ter 13 posições. E aí, a minha tarefa enquanto desenvolvedor, programador do algoritmo, vai ser o quê? Garantir, assim, por exemplo, eu sei que a minha idade vai estar na posição 0. Eu sei que a idade do João vai estar na posição 1. Eu sei que a idade do Danilo vai estar na posição 2. Sei que a idade do fulano vai estar na posição 3. Então, eu vou ter que fazer esse gerenciamento para saber as informações de cada um em que índice que vai estar. Ok? Mas, como eu tinha 13 variáveis de um mesmo tipo inteiro e que possuem o mesmo significado, idade, faz sentido eu criar um vetor e controlar os índices, ok? Isso que é variável de um mesmo tipo com o mesmo significado, ok? E aí eu coloquei um exemplo aqui, que é o exemplo que vai seguir a gente até o final da aula, tá? Ler a idade, altura, peso e gênero de 100 atletas, calcular a quantidade de atletas homens acima da média da altura dos homens e a quantidade de atletas mulheres abaixo da média de peso das mulheres. Ok. Um jeito de você resolver isso seria, sem conhecer vetores, declarar 100 variáveis idade, uma para cada atleta, 100 variáveis altura, 100 variáveis peso, 100 variáveis gen por gênero de 100 atletas. Tá? Depois, fazer blocos aqui, ó, de leitura desses dados. Então, informar a idade do primeiro atleta. E aí eu leio lá para idade 1. Informar a altura do primeiro atleta. Leio lá em altura 1. O peso do primeiro atleta. Leio lá no peso 1. O gênero do primeiro atleta. Leio lá em gênero 1. E aí eu vou fazer isso por 2, por 3, por 4, até chegar no centésimo aqui. Certo? Depois, vou ter que usar todas essas variáveis aí para fazer um cálculo de média, depois pegar essa média, comparar com cada uma das variáveis para eu saber quem que é maior, quem que é menor, para saber quantos são maiores que a média, quantos são menores que a média, enfim, vai dar uma trabalheira, mas o resultado final vai estar ok. Qual o problema dessa solução? Vai ficar enorme, bastante suscetível a erro, porque você vai querer fazer muito copy-paste disso aí, tá? Então, vai sair espalhando o erro. E principalmente não é uma solução escalável. O que significa isso? Vai ficar difícil da manutenção também, e também não é escalável. O que significa não ser escalável? Aumentou a quantidade de atletas, agora é 500. O que você vai ter que fazer? Voltar aqui, declarar agora 101, 102, 103 até 500 para todas as variáveis,
Peguei esses blocos aqui que estava até 100, fazer para 101, para 102, até o 499, e lá mudar toda a expressão que calculava a média, porque agora entrou mais 400 variáveis na história. Vai ter que depois fazer mais 400 comparações para saber quem que é maior, quem que é menor que média, para fazer a contabilidade lá de quantos maiores que a média da altura, quantos menores que, enfim. Vai dar um belo de um trabalho. Por quê? Porque não é escalável. Diminuiu a quantidade ou aumentou a quantidade, você vai ter que vir aqui alterar seu código. E muito, e muito. E colocar mais erro, e imputar erro aí. Porque colocou o ser humano fazendo modificação em algoritmo, vai estar colocando erro junto. Então, chega no resultado? Chega. Mas vai ser bem mais sofrível e, como eu falei, manutenção e escalabilidade comprometida. Certo? Casos como esse aí, onde a gente manipula uma grande quantidade de informação que tem o mesmo tipo e mesmo significado, tá aqui, ó, 100 variáveis para idade, 100 variáveis para altura, 100 variáveis para peso, 100 variáveis para gênero. Ao invés de eu ter 400 variáveis aqui, o que eu vou fazer? Uma só com 100 posições para idades. Uma só com 100 posições para altura. Uma só com 100 posições para peso, e assim por diante. Tá? Então, caso como esse, onde devemos manipular grande quantidade de informações com o mesmo tipo, mesmo significado, o emprego de vetores diminui o tamanho do programa e facilita a manipulação. E também a manutenção, e também torna o programa escalável, torna o algoritmo escalável. Ok? Tá, e como é que eu vou fazer isso? A ideia vai ser, ao invés de eu ter 100 variáveis, idade, perceba que todas elas têm o mesmo significado, idade 1, idade 2, idade 3, idade... Não vou mais tê-las e vou fazer o quê? Uma única variável que vai ser capaz de armazenar 100 números inteiros e que ela vai ser chamada de idades. E aí ela vai ser indexada. Aí eu só tenho que garantir o seguinte: o primeiro atleta vai ter a sua idade na posição 0. O segundo atleta vai ter sua idade na posição 1. O terceiro vai ter sua idade na posição 2, e assim por diante. Certo? Então, todo vetor se trata de uma variável indexada, ou seja, cada elemento reside em um índice do vetor. Eu não posso ter mais de um elemento no índice. Então, é um por índice. E para eu manipular os valores dentro do vetor, eu sempre referencio esse índice. Isso é uma coisa que, no começo agora, vocês costumam errar com uma certa frequência. Juliano, você está falando de dar problema na variável, dar problema na memória por eu alocar 400 variáveis lá? Quando eu faço lá idade 1, idade 2, idade... Não. Enquanto tiver espaço disponível, você pode declarar quantas variáveis quiser. O problema é você dar manutenção a tudo isso. O problema é você manipular tudo isso de variável depois. Tá? Esse que é o problema. O vetor vai facilitar muito isso. Eu consigo manipular um número enorme de variáveis com uma variável única, que é o vetor. E aí vocês vão entender certinho no meio aqui por que isso facilita tanto. Porque eu vou abrir mão de um comando que vocês já conhecem muito bem aí, que a gente viu há umas 4 semanas atrás. Enfim, vamos lá. Bom, para manipular os valores no vetor, você tem que sempre referenciar os índices. É o que eu estava falando que agora no início vocês costumam dar um pouco ter um pouco de dificuldade nesse aspecto. Por quê? Porque vocês estão acostumados a lidar com variáveis simples, variáveis não indexadas. Então, se você tem idade, você está acostumado a print idade, idade igual a scanNextInt, idade igual a idade mais 1, idade maior que 18, faça tal coisa. Então, vocês estão acostumados a pegar o nome da variável e usar ela lá, porque você chega na informação, chega no dado, simplesmente com o nome da variável. Tá? Agora, não basta você ter o nome da variável, você vai ter que ter o nome e o índice, porque lá dentro agora tem dezenas, centenas, milhares de valores, e não apenas um. Então vai precisar sempre do índice. Por isso que eu digo ali, ó, você tem que sempre referenciar os índices.
Então, por exemplo, aqui, ó, a seguir, eu tenho um vetor de inteiros chamado numVet de 25 posições. Ou seja, ele armazena 25 inteiros, do índice 0 ao índice 24. Outra coisa também que vocês têm que ter cuidado. Se bem que vocês já estão acostumados com isso, porque a gente viu strings. E em strings é a mesma coisa. Lembra da string? Eu coloco uma palavra lá dentro. Eu consigo acessar, eu consigo ter acesso a caractere por caractere daquela palavra, usando o método, a função char_at. E eu tinha que tomar um certo cuidado, porque começava na posição 0, a primeira letra estava na posição 0, e a última letra estava na posição lang-1, e não lang. Lembra que eu comentei isso? Meu nome, por exemplo, M-O-N-A-E-L, são lang igual a 6 posições na string, de 0 a 5. A mesma coisa acontece aqui, ó, de 0 a 24, e não de 0 a 25. Tá? Se você tentar acessar a posição 25, o Java vai dar um erro em tempo de execução, runtime error. No caso aqui vai ser array out of bounds. Lá também a gente teve, não sei se foi nessa turma ou na outra, eu fiz esse erro para ver que exceção que ele ia subir. Foi alguma coisa de out of bounds também. Agora só que ele não falava array out of bounds, deve ter falado alguma outra coisa lá. Tá? Mas acontece a mesma coisa. Ok, como que eu declaro um vetor? Muito parecido com a declaração de uma variável. Tá? Tipo, identificador da variável, abre e fecha colchete. Até aqui é tudo igual. O que muda? Esse pedacinho aqui que é muito parecido com a declaração do nosso scanner. Igual new, o tipo, que tem que ser o mesmo que você colocou aqui, entre colchetes o tamanho, sendo que esse tamanho aqui tem que ser um número inteiro. Ponto e vírgula. Então, por exemplo, declarar um vetor de inteiros chamado vet com 10 elementos. Int, porque é inteiro, nome vet, identificador, abre e fecha colchetes, igual new int, abre e fecha colchete com 10 lá dentro, ponto e vírgula. O que ele fez? Vai até a memória, aloca espaço suficiente para 10 números inteiros, indexados de 0 até n-1, até 9, chamado vet. Outro exemplo, declaração de um vetor de flutuante chamado pesos com 100 elementos. Float, pesos, abre e fecha colchete, igual a new float, 100. Alocou lá espaço na memória suficiente para guardar 100 floats, indexados de 0 a 99, e a partir de agora eu vou chamar de pesos. Ok? É assim a declaração. E como que eu acesso? Vocês já sabem declarar o vetor. Como que eu faço para acessar uma posição desse vetor para fazer qualquer coisa? Por exemplo, para fazer uma atribuição. Quero colocar um determinado valor naquela posição do vetor. Qual é a sintaxe? Nome do vetor, entre colchetes, um inteiro aqui que representa o índice. Igual ao valor que você quer que seja armazenado lá, ponto e vírgula. Certo? Cuidado com esse índice aqui, porque ele tem que ser um índice válido dentro do vetor aqui, de 0 a 9, por exemplo. Um vetor de tamanho 10. Se você tenta acessar índice 10, não tem. Índice negativo, não tem. Vai dar array out of bounds. Vai dar runtime error. Exemplo. Atribuir o valor 5 ao vetor vet no índice 1. Vet, nome do vetor. Nome da variável. Entre colchetes, 1. Igual a 5. Ele vai até a posição 1 e guarda o 5 lá. Se você omite esse 1 aqui, vet igual a 5. Ele vai chegar lá e não sabe onde que ele coloca. Vai dar erro. Coisa que vocês já estão acostumados. Você coloca lá I igual a 5, J igual a 5, idade igual a 5. Você não coloca. Não é obrigado a colocar isso aqui. Agora é porque você está lidando com o vetor. Sempre tem que colocar um índice. Sempre. Que você quer informação, que você quer acesso à informação ou acesso àquela região para você armazenar alguma coisa. Sempre tem que colocar o índice. Outro exemplo. Atribuir o valor menos 7 ao vetor no índice 0. Vet entre colchete 0 igual a menos 7, ponto e vírgula. Ele vai até o vetor no índice 0 e coloca o menos 7 lá. É assim.
Fazer leitura e impressão. É a mesma coisa que vocês estão acostumados a fazer, só que sempre tendo que se lembrar do índice. Agora que você está lidando com vetor. Como é que eu fazia a leitura de um inteiro? Para a variável i. I igual scan next int. Aqui, como é que eu vou fazer a leitura de um float, num vetor? Pesos, por exemplo. Ler um flutuante via teclado e armazenar na posição 5 do vetor pesos. Pesos na posição 5 igual a scan.nextFloat. A impressão, a mesma coisa. Não adianta colocar lá systemoutprintln pesos e esperar que ele imprima todos os elementos do vetor peso. Ele não faz isso. Você tem que falar qual índice que você quer imprimir. Systemoutprintln pesos no índice 3. Ele vai imprimir o valor que está lá na posição 3. Ok? Então, sempre lembrando que trabalhou com vetor, tem que sempre estar referenciando em qual índice que você está operando. Seja uma expressão aritmética, seja uma atribuição, seja uma leitura via teclado, seja imprimir na tela. Seja qualquer coisa que a gente estiver trabalhando. Voltando ao exemplo da motivação. Pessoal, tudo bem até aqui? Declaração, o que é um vetor, declaração. Deixa eu ver. Não, Danilo. Quando você cria um vetor de tamanho 10, por exemplo, você tem 10 espaços disponíveis. Se você vai usar de 0 a 5 e vai deixar o resto não foi utilizado, ok, sem problema. Tem até muito problema que a gente faz isso. A gente declara um vetor de tamanho 100, mas, por exemplo, o problema é ler no máximo 20. Então, você tem um tamanho máximo do vetor de 100, só que o tamanho útil dele é 20. Você só está utilizando até 20. Tá? Tem muito problema que a gente vai resolver que tem essa ideia. Legal. Vamos lá. Voltando ao exemplo da motivação, que era ler a idade, altura, peso, gênero de 100 atletas, calcular a quantidade de atletas homens acima da altura dos homens e das quantidade de atletas com peso abaixo do peso das atletas mulheres. Certo. Solução utilizando vetores agora. O que eu vou fazer? Ao invés de eu ter lá idade 1, idade 2, até idade 100, cria um vetor com 100 posições. Altura, a mesma coisa. Cria um vetor com 100 posições. A mesma coisa para o peso, a mesma coisa para o gênero. E eu fui lá e tem o scanner aqui também. Depois, aqueles bloquinhos lá. Ó. A idade do primeiro atleta está indo na posição 0. A altura do primeiro atleta está indo na posição 0 de alturas. Peso está indo na posição 0 de pesos. Gênero está indo na posição 0 de gênero. E aí repete esse bloco para a posição 1, 2, 3, 4, até a posição 99, que é a última. Tamanho 100 até 99. Idade do centésimo cara, idade 99. A altura do centésimo cara, alturas 99. Peso do centésimo cara, peso 99. Gênero do centésimo atleta, gêneros 99. E aí você vai ter aquela mesma dor de cabeça para calcular tudo isso daí, fazer a média, enfim, todo o mesmo problema que você tem lá, o que mostra que não é uma boa solução, tá? Não é uma boa solução essa daqui. Mas para que eu coloquei ela aí? Para vocês observarem duas coisas. Primeira coisa, embora eu tenha usado o vetor, eu continuei aqui numa solução bem inadequada, tá? Mas o legal de eu ter mostrado isso aí é que você começa a enxergar o padrão que isso tem. Primeiro, a organização. Perceba a organização dos dados. Ó. Tudo que é referente ao atleta 1, idade, altura, peso e gênero, tá o quê? Nos índices zeros. Então, aquele padrão que eu falei para vocês, eu como programador, eu tenho que controlar. Que a minha idade vai estar na posição 0, a idade do Danilo vai estar na posição 1, a idade do Lula vai estar na posição 2. É assim que eu estou controlando. A idade do primeiro atleta vai estar no 0. Ou seja, índice 0 de todo mundo ali, 0 de idade, 0 de altura, 0 de peso, 0 de gêneros, vai ter os dados do primeiro atleta. Se eu pegar lá o posição 49 de todos os vetores, eu vou ter o quê? Eu vou ter os dados do atleta 50. Por quê? Porque eu estou mantendo esse padrão aqui. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que
observar, é um padrão, tá? Segunda coisa, esses blocos seguem um padrão também. Atleta 1, 0, 0, 0, 0, 0. Atleta 2, 1. Atleta 3, 2, 2, 2, 2. Atleta 100, tudo 99. E são blocos exatamente iguais. Informe a idade do primeiro. Informe a altura do primeiro. Informe o peso do primeiro. E vai acessando o zero. Informe o gênero do primeiro. E acessa o zero. Informe idade do segundo. E acessa 1. Informe a altura do segundo. Alturas 1. Peso do segundo, pesos 1. Gênero do segundo, gênero 1. Último cara, informe a idade do centésimo. Idades 90, não, índice 99, sempre no índice 99. Então, isso aqui, na verdade, tem um padrão. O que eu posso fazer com isso? Primeiro, o padrão de organização, e agora também tem um padrão aqui, que a gente já até fez isso em algum exercício. O que eu faço? Esse blocão todo aqui, eu consigo destacar ele, enfiar dentro de um laço de repetição e mandar repetir 100 vezes. Onde o que vai alterar? Vai alterar aqui, aqui vai estar a variável i, e aqui também vai estar a variável i. Na verdade, como tem uma diferença aqui entre esses dois, vai estar aqui o i mais 1, e aqui vai estar o i. Pronto. Dessa forma, dessa maneira, eu manipulo de forma eficiente um vetor. Usando o quê? Laços de repetição. Então, uma coisa puxa a outra aqui. Ninguém vai esquecer laço de repetição, é acumulativo, porque a gente vai usar, não é nem muito, a gente vai usar sempre. Trabalhou com vetor, tem que estar usando laço de repetição. Não tem como. Por quê? Veja esse programa aí. Eu tenho um programa aí. Se eu não me engano, esse programa não funciona mais em Java, tá? Numa versão mais antiga, ele rodava até. Era até divertido. Que dava para ver acontecendo isso. Eu declarei aqui um i, declarei aqui um vetor de tamanho 10. E um laço de repetição começando em 0, enquanto o i for menor que 10, de 1 em 1. O que ele faz a cada iteração? Vetor no índice i. Visita o vetor no índice i. Então vamos lá. Passo a passo. Acabou de começar, alocou todo mundo aqui e começa em 0. 0 é menor que 10? Verdade. Então o que ele faz? Se é verdade, entra para executar esse bloco, que só tem esse comando aqui que é vetor i. Então tá lá, o vetor i. Ele está parado aqui na posição 0 do vetor. Terminou. Incrementa o i, vai para 1. 1 é menor que 10? Verdade, entra. Agora eu estou parado na posição 1 do vetor. Terminou. Incrementa, vai para 2. 2 é menor que 10? Verdade. Estou parado na posição 2. Terminou, volta, incrementa. 3, 3 menor que 10, verdade. Entra. Estou parado na posição I, posição 3. Terminou, incrementa. 4, 4 é menor que 10, verdade. Visita a posição 4. Incrementa. 5, 5 menor que 10, sim. Posição 5. 6 menor que 10, posição 6. 7 menor que 10, verdade. Posição 7. Incrementa. 8. 8 é menor que 10, verdade. Vetor na posição 8. Estou visitando ele lá. Terminei. Volta, incrementa o i. I vai para 9. 9 menor que 10? 9 menor que 10, verdade. Entra. Visitei a posição 9 do vetor. Terminou. Volta, incrementa o i. I vai para 10. 10 é menor que 10? Falso. Cai fora. O que aconteceu nesse trecho de código aqui? Eu visitei todos os índices do vetor exatamente nessa ordem. Primeiro o índice 0, segundo o índice 1, depois o 2, o 3, e vai assim, até o final do vetor. Visitei todos. Não tentei visitar nada menos do que isso, nada mais do que aquilo. Visitei todos exatamente nessa ordem. Exatamente uma vez nessa ordem. Pergunta: o que eu fiz a cada iteração? O que esse trecho de código fez a cada iteração? É muito simples a resposta. Muito bom. E óbvia, né? Só que a gente tem até medo de falar, não fez nada.
Ele não fez nada. Ele visitou cada índice do vetor fazendo exatamente nada. E para que serve esse programa? O que eu faço com esse programa inútil aí? Tudo, pessoal. Tudo que vocês forem fazer na aula, tudo que a gente fizer na aula de hoje, na aula de quinta, na aula de terça que vem, na aula de quarta que vem, na aula de quinta, na atividade que vai ser aplicada lá sobre vetores, todos os problemas que vocês atacarem e tiver vetor no meio, vocês vão fazer algo parecido com isso aqui. Algo parecido com isso aqui. Pode ser que não seja assim, primeiro, segundo, terceiro, pode ser que você tenha que saltar de 2 em 2, pode ser que ao invés de você começar no 0 e ir até o 9, você vai descer do 9 até o 0. Pode ser que você tenha que fazer isso aqui de 2 em 2 também, enfim, não interessa. O fato é, você vai precisar percorrer esse vetor. E esse trecho de código está fazendo justamente isso, percorrendo o vetor. Fazendo o quê? Nada. Só que quando você for resolver os problemas, alguma coisa você vai fazer na hora que estiver percorrendo, que é justamente resolver o seu problema. Por exemplo, eu quero preencher esse vetor. Quero preencher ele com dados que o usuário vai me informar via teclado. É exatamente aquele código, olha aqui, ó, aquele for manjado, com vetor no índice i. O que eu vou fazer a cada iteração? Um scan next int. Pronto. Vai ser repetido 10 vezes, 10 valores eu vou entrar via teclado, cada um vai para um índice do vetor. Quero imprimir os valores de um vetor na tela. Aquele for manjadão, acessando a posição i do vetor, fazendo o quê? Print na tela. Presta atenção que aqui no caso eu estou dando print em um espaço. Inclusive, vai vir um espaço depois do último. Isso normalmente eu não peço nos exercícios. Nos exercícios eu peço que depois do último pule a linha. Então, tentei fazer uma lógicazinha aí para descobrir quando é o último. Somando todos os valores dos índices do vetor, todos os conteúdos, né, do vetor, ao for manjadão, com uma variável acumuladora chamada soma, fazendo o que a cada iteração? Pegando o elemento que está no índice i, somando ao soma que eu já tinha. Então, estou acumulando. A cada iteração eu fui acumulando. No final, eu tenho o quê? Somatório de todos os elementos do vetor. Tranquilo? Alguma dúvida aí com esse for manjado? Acessando cada um dos índices do vetor? Beleza. Com isso, a gente retorna ao quê? Ao problema da motivação. E aí, esse problema, como eu falei, está no juiz. Vamos para lá. Eu já deixei aqui, ó, se bem que como eu fiz no primeiro horário, aí com vocês eu uso outra, vou até deixar já preenchido aqui, ó, mas está aqui já o enunciado. O enunciado é exatamente o mesmo. Eu faço um programa que leia a idade, altura, peso, gênero de 100 atletas, calcular a quantidade de atletas homens acima da altura dos atletas homens e a quantidade de atletas mulheres abaixo da média do peso das atletas mulheres. Beleza. O que a gente tem que prestar atenção aqui é nas entradas. O programa terá apenas um caso de teste composto por 400 linhas. Cada bloco de 4 linhas representa um atleta, sendo essas linhas dispostas da seguinte maneira. Na primeira linha, há um número inteiro y, representando a idade do atleta em anos. Na segunda linha, há um número real h, representando a altura do atleta em metros. Na terceira linha, há um número real w, representando o peso do atleta em quilos. Finalmente, na quarta linha, há um caractere g, representando o gênero do atleta. Restrições. A idade vai estar entre 10 e 100, a altura vai estar entre 0 e 2,99, o peso vai estar entre 0 e 99,99 e gênero vai ser masculino ou feminino. M ou F. Caractere emissão ou caractere Fzão. Saída. Tá aqui os exemplos. Ó. Só que perceba que, eu até deixei aqui um recado, eu não coloquei as 400 linhas aqui. Coloquei só um para você ver como que é o formato. Tá?
Na verdade, esses exemplos aqui estão mais para vocês verem o formato da entrada e da saída que você vai ter que dar. Saída. Seu programa deve gerar duas linhas de saída. A primeira delas deve informar quantos atletas homens possuem altura acima da média dos atletas homens, ou informar que não houve entrada de dados para essa categoria. Porque se dos 100 atletas não teve nenhum homem, eu não consigo calcular a média. Aliás, se você tentar calcular a média, vai tomar runtime erro de divisão por zero. Tá? Veja o formato das frases no exemplo. Tá? Na segunda linha, deve informar quantas atletas mulheres possuem peso abaixo do peso médio das atletas mulheres, ou informar que não houve entrada de dados para essa categoria. E veja o formato aí embaixo, depois pula a linha. Então tá aqui, ó. Caso tenha homem, caso tenha mulheres, mostra aí quantos ficaram acima e abaixo aí da média dado o problema. Se não houve entrada de atletas homens, essa é a frase. Se não houve entrada de atletas mulheres, essa é a frase. Ok? Então tudo bem. Vamos lá implementar isso aí. Perceba que no exercício aqui não pede informe, que nem eu fiz aqui no slide, né? Informe a idade do primeiro atleta, informe a idade, não tem nada disso. Eu vou implementar assim, para vocês verem, mas depois, na hora de mandar para o juiz, eu vou comentar esses print LNs ali de pedindo informação, informe isso, informe aquilo, tá? Vou voltar aqui e vamos começar a implementação. NA3. Folder. Atletas. Atletas.java. Beleza, vamos lá. Coragem. Public. Não, a gente precisa do import Java útil scanner. Public class atletas. Public static void name. Args. Beleza. Ok. Idades, né? Int. Idades. Array é vetor. New int de tamanho 100. Float. Alturas. Vetor. New float. Tamanho 100. Float. Pesos. Vetor. New float. Tamanho 100. Char, né? Char. Gêneros. Vetor. New char. Tamanho 100. E o scanner. Além disso, precisa do inteiro também. Deixei ele aqui, que é o I, que vai controlar os atletas aí. Dá para passar o vetor para você ou tem que ser enviado? Dá, Danilo. É o que está programado para a gente ver na aula de quinta. Tá? Passagem de parâmetro de vetores. Passagem de parâmetro e retorno de vetores de funções também. Mas, calma aí, vamos ver. Será que vai mais rápido se eu fizer isso? Aqui, ó.
Olha lá. Ô, caramba, tá de propósito, hein? Hoje a gente está vendo isso aqui. Olha lá, passagem de vetores como parâmetro de funções e procedimentos. E tem retorno também. Além disso, a gente vê também algoritmos de busca. Então já está programado. Passar parte do vetor. O que você pode fazer, ao invés de passar o vetor inteiro, passar só o elemento, né? Aí é a mesma coisa de você estar passando um inteiro. Vamos supor, você tem um vetor de inteiros e você passa o. Você tem um vetor de inteiros e aí você passa a posição i dele, você está passando um númerozinho inteiro. Até aí normal. Tá? Passar parte em Java. Não sei se em Java eu consigo passar parte, viu? Não sei, eu nunca fiz isso em Java. Em C eu sei que dá para eu passar só um pedaço do vetor. Até tem como eu fazer isso lá. Tá? Java eu não sei se dá esse poder para o programador, não, porque eu teria que ter acesso a endereços. Eu não sei se isso é possível. Tá, vamos lá então. Ah, tá, então beleza. Então, beleza. Voltando. Deixa eu ver se a Juliana já colocou a gravação da aula. Ok, voltando aqui então. Então agora o que eu vou fazer? Aquele for manjadão. Só que esse for manjadão nosso aqui, e começando em zero, percorre o vetor inteiro, até 100, de 1 em 1. Então, tudo que entrar aqui na linha 15, ó, tudo que entrar nesse for, é tudo que está entre 0 e 99, que é exatamente o tamanho dos vetores, né? O comprimento máximo dos vetores. Ok. Então vamos começar. System out print ln print, só print. Print o quê? Informe a idade do. Vai fazer aquele. Eu não vou detalhar isso aqui porque a gente já viu isso aqui em algum momento, então vocês já conhecem. Idade do. Primeiro, segundo, terceiro atleta. Atleta. Espaço. Pronto. Eu vou copiar esse pedacinho aqui, que esse pedacinho vai ficar igual para todo mundo. Então, informe a idade do primeiro, segundo, terceiro atleta. Então, isso vai para onde? Isso vai para. é, Isso vai para idades no índice i scan.nextInt. System, próximo dado. System out print. Informe. Não. A altura do iésimo atleta. Isso vai para alturas no índice i, recebe o quê? Scan.nextFloat. Próximo. System out print. Valeu. Alturas. Informe o peso. Aí o resto aqui eu tenho. Aqui está o espaço a mais, aqui tem o espaço a mais. Pronto. O atleta. Isso vai para pesos no índice I no com scan ponto next o que? Float. Next float. Beleza. System out print informe. O que vem agora?
o gênero do tal atleta. Isso vai para gêneros no índice I igual scan.next, que é um string, char at 0, porque é um caractere. Beleza. Acabou, né? A entrada foi toda feita. A entrada foi toda feita. Agora vamos começar a pensar no problema. Tá, a entrada está realizada. Eu preciso guardar em vetor? Sim, preciso. Por quê? Se ele só quisesse saber a média, quero saber a média da altura dos homens e do peso das mulheres. Eu não precisava guardar nada, bastava eu ficar somando todo mundo, ter um contadorzinho para saber quantos homens e quantas mulheres, na verdade, 2 contadores, né? Quantos homens e quantas mulheres, no final eu calculava a média e acabou, não precisava guardar nada. Agora o problema é que depois que eu calculo a média, ele me faz alguma pergunta ainda. Ele fala: olha, agora eu quero saber quantos estão acima da média, ou quantos estão abaixo da média. Aí danou-se, porque eu preciso dos dados. Eu preciso ter armazenado os dados previamente, porque para calcular a média eu preciso de todos eles. Tendo todos eles em mão, calculo a média. E aí ele pede uma contagem. Eu preciso olhar para os dados de novo e falar assim: ó, tantos aqui estão acima, tantos aqui estão abaixo. Tá? Então eu preciso sim de guardar a informação. Já durante a leitura, eu posso fazer isso depois também, mas aí é uma passada à toa que eu vou dar no vetor, que não é necessário eu dar essa passada à toa nele, porque já durante a já durante a já durante a leitura eu já consigo ir acumulando os dados para eu calcular a média. Então, no caso, eu vou precisar acumular um soma altura masculina. Então, se é acumulador, começa de 0. E eu vou precisar também de um soma peso feminino. Então, aqui eu já consigo fazer isso. Se gêneros no índice I se tratar de masculino, então é porque é homem. Se é homem, eu quero que você faça o seguinte: soma a altura masculina igual ao que já tem lá. Se trata de um acumulador, por isso que comecei de 0. E eu somo com a altura desse cara aí. Quem que é a altura dele? Alturas I. Caso contrário, como já foi mostrado lá que a entrada ou é Nzão ou é Fzão, se não for Nzão, só pode ser Fzão. Soma peso Fem igual a soma peso Fem mais o quê? O peso. Pesos I. Pronto. Isso aqui eu já pensando para calcular a média, que quando terminar esse for aqui, ó, na linha 33 ali, eu já vou ter o quê? Os somatórios. E aí eu consigo calcular a média. Mas antes eu preciso do quê? Da quantidade também, né? Antes, além do somatório. Então eu vou criar aqui um QTD mask para a quantidade de homens. QTD fem para a quantidade de garotas. Então, aqui, QTD mask igual QTD mask mais 1. E aqui, QTD fem igual QTD fem mais 1. Pronto. Legal. Pronto, aqui na linha 35 eu já tenho em mãos o quê? A média. Quer dizer, não tenho ela ainda, mas já tenho tudo o insumo para calculá-la. Então já posso partir para fazer isso. Média, altura masculina. Média, peso feminino. Média, altura masculina vai ser igual ao quê? A soma das alturas, soma altura masculina, dividido pela quantidade de homem. QTD mask. Beleza.
Aqui eu tenho float, aqui eu tenho int, o resultado vai ser float. Então, vai pegar a divisão real. Vai vir para cá. A mesma coisa eu já consigo com média peso feminino é igual soma peso feminino dividido pela quantidade de mulheres lindas desse monte de atleta aí. Beleza. Com isso aí eu já tenho uma boa parte resolvida já do problema, né? Vamos ver se falta. Acho que tá ok, né? Já tem. Agora já posso partir para a contagem? Já, né? Vamos partir para a contagem. Agora eu já tenho a média na mão, eu consigo fazer a contagem. Então eu vou percorrer o vetor, na verdade os vetores, né? Na verdade só dois deles me interessam ali agora, que é altura e peso. E gênero também, né? Aonde? Qual a linha, Lucas? Ah, tá aqui. Agora que eu já tenho as médias na mão, vou percorrer o vetor altura, peso. Na verdade, o que só me interessa é altura, peso e gênero, né? Porque se for gênero masculino, me interessa olhar a altura. Se for gênero feminino, me interessa olhar o peso. E eu vou ter que contar alguma coisa, que é a quantidade que está acima e abaixo, né? Então, eu vou criar mais dois contadorzinhos aqui. QTD, quantidade de masculino acima da altura. E, aí, como é um acumulador, começa de zero. E quantidade feminino abaixo do peso. Também começa de zero. Beleza. Então vamos lá agora. Percorrer os vetores. For. Vou usar o mesmo i, de começando em zero e menor. Olha o for manjado aí. Ó. De 1 em 1, fazendo o quê? Fazendo pergunta. Agora eu vou percorrer o vetor fazendo pergunta. Vou falar, é homem e está acima da média? Conta. É mulher, está abaixo da média? Conta. Olha lá. Para cada um, se gênero do i for masculino e alturas do i for maior do que média altura masculina, QTD masculino acima a altura igual a QTD masculino acima a altura mais um. Se gênero I for igual a feminino e pesos I for menor que média peso feminino, encontrei uma mulher que está abaixo da média. Então, o que eu faço? QTD FEM abaixo peso igual QTD FEM abaixo peso mais um. Ok. Pronto, terminou esse fora aí, eu já tenho a contabilidade do que ele quer. Certo? Legal. Vamos lá. Vamos lá, então. O que falta? Falta agora mostrar as mensagens, né? Se QTD mask por diferente de zero, é porque teve homem na parada. Se teve homem na parada, é uma mensagem. Se QTD FEM for diferente de zero, é porque teve mulher. Pronto. Então, aí, fiel-se para tudo isso aí. System out. Todo mundo aqui é seus print LN.
Então vamos lá. Se teve homem na parada, eu tenho que mostrar essa frase aqui. Há tantos atletas homens acima da média. Quem que são? QTD, MASC, acima, altura. Eu não escrevi média? Não, tá bom. Voltei para cá. Então, caso tenha homens, escreve aquilo ali. Caso não tenha homem na parada, vai escrever isso aqui. Caso não tenha homem na parada, escreve isso aqui. Pronto. Não houve entrada de atletas homens. Agora vamos resolver das mulheres. Esse aqui é a frase para as mulheres. Há tantas quanto QTD, FEM, abaixo, peso. Atletas mulheres. Caso não tenha mulher, a frase é essa aqui. Pronto. Não houve entrada de atletas mulheres. Acabou, né? Acabou. Até que não ficou grande. 69, isso porque eu pego bastante, deixo bem separadinho aqui. Parece que está tudo certo. Alguma dúvida aí? Vamos compilar para ver se está tudo certo. Barra atletas. Vocês são NA3, né? Sim, mas eu vou mostrar. Ó, na linha 45 não é gênero, é generoso. 45. Beleza. Não. Ou sim? Não. Deixa eu ver. É, bem lembrado. Deixa eu olhar isso lá. Assim. É, né? Porque tá aqui, ó. É, vai dar um erro aqui, né? Isso aqui eu tenho que. Eu tenho que. Só pode ser calculado se QTD mask for diferente de zero, então você faz esse cálculo aí. Se QTD FEM for diferente de zero, você faça esse cálculo aí. Só por curiosidade, pessoal, eu vou entrar no outro horário que eu não me lembro de ter feito isso, não. Ou algo muito estranho aconteceu, ou eu que já estou começando a ser perseguido pelo alemão. Olha lá, eu fiz direto, ó. E não teve erro. Nossa, que esquisito. Eu vou até. Porque olha aqui, eu tenho exemplo aqui, ó. Que coisa estranha. Olha, eu tenho exemplo aqui que não teve homens nem mulheres. Né? Nossa, eu vou. Bom, se der tempo até nessa aula mesmo, eu vou dar uma parada aqui para ver. Gera, gera. Qualquer coisa de 1.0 gera runtime erro. Eu fiquei curioso. Vamos deixar o nosso. Bom,
Vamos deixar o nosso certinho aqui. Que estranho. Tá. O que eu posso fazer? Cadê onde é que eu calculo? Eu calculo aqui, né? Beleza. Vamos deixar o nosso certinho. Depois, sobrando tempo, eu vou querer dar uma esmiuçada lá para ver por que que não deu erro. Não sei, né? Mas, nossa, será que o Java? Não, não é possível que eles tenham, de alguma forma, retirado isso. Não. Tratar a exceção de algum jeito? Não. Fiquei curioso. Deixa eu me colocar de novo no norte aqui, porque isso aí mexeu comigo. Ok, vamos lá. Onde que eu parei? Já compilei, certo? Ah, tinha um erro, compilei, tá tudo certo. Alguém até falou que o ruim é testar. Sim, o ruim é testar, porque são 400 linhas sem atletas. E é isso que o exercício pede. Inclusive, está lá com 400 linhas de entrada. Nesse caso, o que que você faz para testar? Testa com menos. Para você testar, pelo menos, fazer com 3 atletas, para você conseguir fazer as contas e ver se está tudo ok. Tá? Nossa, eu testei mesmo. Testei até do jeito que eu vou testar aqui com vocês agora. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer uma coisa aqui que é uma coisa de orientação a objetos, tá? Isso não, enfim, eu não vou me alongar nem aprofundar no que é exatamente isso que eu vou fazer, tá? Então, só tenho como referência o seguinte: eu vou criar uma constante, tá? Eu vou criar uma constante aqui, ó, exatamente aqui. Public static final int tamanho igual a 3. Tá? Beleza. Perceba que eu coloquei tudo em maiúsculo. Ó. Boa prática. Sempre que você está lidando com uma constante, ela vai estar toda em maiúsculo. Tá? Exemplos: mathp, mathe, qual mais que a gente já viu aí? É que assim, tem muitas em Java que a gente não vai ver. Tá? Então, por exemplo, a cores tem, acho que é color red, color blue, para eu tratar teclas. Tem, acho que era VK Enter, são tudo constantes, tá? VK Space, sempre tem essa. Então toda constante é maiúsculo, tudo maiúsculo. Por isso que eu falo para vocês, não fica criando variável com nome todo maiúsculo. A linguagem aceita, mas só que não é uma boa prática. Quando eu bato o olho nisso aqui, eu já sei que é uma constante. Eu não vou fazer certas cagadas com ela, porque eu sei que ela é constante. Tá? Então, aí o que eu faço? Eu vou substituir tudo que é 100 por esse tamanho. O tamanho dos vetores, percorrer esses vetores. Só, né? Acabou. Vamos só compilar para ver se está tudo ok, que às vezes eu erro a ordem disso aqui. Ah, tá reclamando que as médias não foram inicializadas. Não precisa, porque eu garanto que ela vai ser calculada aqui, mas o Java não entende isso. O engraçado é que no outro também eu não fiz isso. Pessoal, só uma pergunta: vocês são NB2? Vocês são NA3? Tá, então esse aqui, deixa eu só ver, tá no lugar certo. Olha lá, quer ver? Aqui eu não inicializei nada. Nossa, que estranho que aconteceu. Olha lá, ó. Algo estranho aconteceu aqui, hein? Algo estranho aconteceu nessa aula. Meu Deus. O que será?
Tá. Beleza. Tá, inicializou, vamos lá ver aqui. Ok, compilou. E agora está com 3 atletas. Então vamos testar. Java atletas. Não vou me preocupar muito aqui. Idade, sei lá, 35. Altura, sei lá, 1,84. Peso, sei lá, 89 quilos. Gênero, masculino. Idade, 20 anos. Altura, 1,52. Peso, 48. Gênero, feminino. Idade do terceiro, sei lá, 50. Altura, 1,78. Peso, sei lá, 89. Gênero, masculino. Então, aqui vai acabar. Pronto. Acho que tá tudo ok, né? 1,84. No caso dos homens, eu tenho 1,84 mais, qual que é o 1,78, né? Dividido por 2, 1,81 é a média. Então, um cara só está acima, o outro está abaixo, então só contou um. A mulher, ela vai para o peso, né? Como só tem uma mulher, o peso dela dividido por um vai dar ele mesmo. Ele está procurando abaixo da média. No caso dela não está abaixo, está igual. Então está tudo ok. 0 atletas abaixo do peso. Vamos testar agora para o outro lado, né? Informar a idade do primeiro atleta. Ok, 20. Altura, 1,49. Peso, 45. Gênero, feminino. Segundo atleta, sei lá, 45. Altura, 1,87. 90. Masculino. Idade, 31. Altura, 1,80. Peso, 81. Feminino. Pronto. O homem vai ser 0 mesmo, porque ele foi sozinho, né? Peso. Peso foi 45 mais 81. Mais 81. Dividido por 2, 63. O de 45 está abaixo e o 81 está acima. Então, um só. Beleza. Tá certinho. Outro teste para a gente fazer, eu não vou me preocupar com os dados aqui não, tá? Então, eu vou colocar aqui idade, altura, peso, masculino. 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 Então, não teve mulher. Por quê? Não houve entrada de mulheres. Agora, a mesma coisa para homem. Feminino. Feminino. Não houve entrada de atletas homens. Beleza. Tá tudo certo. Na hora de enviar para o juiz, vem aqui 100. E também não se esqueça, né? O juiz não está esperando isso aqui, não. Também tem que tirar. Vamos testar por entrada de tamanho 100? Para isso a gente tem que gerar entrada e saída, né? Temos que gerar pelo menos a entrada. Vamos fazer um geradorzinho de teste? Gera entrada.java. Preciso do random, né? Java útil random. Public class. Gera entrada.
entrada public static void main string args, beleza. Como é que é aqui? Eu vou copiar pelo menos um desse aqui para eu ter em mãos para saber como é que é. E as restrições também eu preciso. Certo. Certo. Criar já esse random aí. Random. O que mais? Um inteiro i, né? Para gerar os 100 atletas. For. E começando em 0. E menor que 100. De 1 em 1. Aí o que eu tenho que fazer? Primeiro, idade. System out println. System out println. A idade rd.nextInt. Essa idade vai estar entre 10 e 100. Então é 90, 0,89. 0,90 mais 10. Pronto. Entre 0 e 90 mais 10. Gerou a idade. Depois tem que gerar o altura. System out println altura entre 0 e 2,99. Então, rd.nextInt entre 0 e 2, 3 então. Entre 0 e 0, 1, 2, isso. Concateno com ponto, concateno com rd nextInt 99, né? Então 100. Pronto. Próximo a gerar é o peso. System out println o que? Peso, que é nextInt entre 0 e 99, então 100. Mais o pontinho, mais rd.nextInt também 100. Então, gera entre 0,0 e 99,99, beleza. Por último, system out println. Só que aí o último não pode ter um ln, né? Então, se o i for menor que 99, é porque eu estou gerando todos. No último, eu entro nesse else aqui. Então, system out println, para gerar masculino e feminino, né? Eu vou fazer um caso ternário, tá? Next boolean. Se vier verdadeiro, masculino. Se vier falso, feminino. Pronto. No caso do else, é exatamente a mesma coisa, só que sem o ln. Pronto. Pronto. Apaga isso aqui.
Java C, gera entrada, sem erros. mkdir input, output, Java, gera entrada. Não tem nem filé 0, filé 1, filé 2. Vamos ver aqui. Oh, gerou 100 aí. Ah, mas a altura está com 0. Não interessa, está dentro do range, lá é o que interessa. Tá? Olha lá, o peso, a altura está estranho. Não está dentro do range, é o que interessa. Tá? Tá aí. E não pode, não pula a última linha, olha lá. Legal, não pulou. 400 linhas certinho. Tá? Bacana, já dá para a gente testar com a entrada de tamanho 100. O que seria legal eu fazer um gerador de teste bom mesmo, ele também prevê essa situação de tudo masculino, tudo feminino. Eu vou fazer isso também, vou usar o Args, para isso perceba que eu não usei o Args, né? Porque é tudo tamanho 400, né? 400 linhas mesmo, então é 100 direto aqui, ó. Eu vou usar o Args para isso, tá? O Args vai me servir para dizer se eu quero masculino, feminino ou mistura. Ah, deixa eu ver. Vou fazer isso aqui, ó. Se args. Args, ele é um string. Perceba que ele é um vetor de strings. Olha isso, hein? Então, args no índice 0 é uma string. Compare to... Se eu comparar com a string azão de 0, tá? Porque veio azão, eu quero que você faz isso aí. Ó. Caso contrário, system out print ln, o quê? O próprio arg0. Args 0, que é uma string. A mesma coisa eu repito para o else ali, só que sem o ln, por causa desse maldito ln. Né? Pronto. Você aqui sem o ln. Beleza. Compila. Java. Gera entrada. Entrada 3, né? A entrada 3 eu quero toda masculina. Input, filé 3. Tudo masculino. No filé 4, eu quero tudo feminino. E no filé 5, só para a gente confirmar, eu vou querer o A, que é ambos. Vamos ver se deu certo. 3, tudo masculino. Olha lá. No 4, tudo feminino. E no 5, misturado. Aí, beleza. Agora vamos tacar tudo dentro do nosso algoritmo para ver se ele vai dar algum erro. Gera o output. Filé 0. Filé 1. Filé 2. Filé 3. Filé 4. E filé 5. Beleza. Ah, tem um problema aqui, né? Aliás, deixa eu ver. Só para eu... E só lê os 3, né? Só lê 3. Eu não compilei. Eu fiz aquela modificação e não compilei. Eu passei para 100 já e já fiz isso aqui. E eu não compilei. Vou ter que compilar. Java C atletas.java. Java. Aí a gente pode chamar os que eu já chamei aqui. Para o 0, para o 1, para o 2, 3, opa, 4, não tem 5 não? 5.
Pronto. Agora sim. Mostra ali para mim. Aí, 24, 26. Os três primeiros estão aleatório, né? Ambos. Aqui é só masculino, então não houve entrada para mulher. Aqui só feminino, então não houve entrada para homem. E o último está com ambos também. Um comentário que é interessante fazer é que perceba como os números ficaram legais, né? 24 e 26. Se você somar dá 50, né? Se você somar dá 50. E são 100 atletas. Olha como está bem distribuído. Ou seja, esse gerador randômico aí, esse gerador aleatório, ele faz o trabalho dele bem feito. Porque ele gerou 100 atletas. Ele garante para mim que esse número que ele gera é um número dentro que segue uma gaussiana, né? Ele está normalmente distribuído. Então a probabilidade de cair os números é sempre a mesma para todos os números. Então ele gerou 100 atletas. Desses 100 atletas que ele gerou, perceba que 50 ficou abaixo da média e 50 ficou acima praticamente aqui, ó. 50 a 50. Tá bem distribuído mesmo, tá? E isso é importante, viu, pessoal? Olha lá, ó. Ó, bem distribuído. Ó, não tá pendendo para nenhum lado. Olha aqui, quando não houve mulher, exatamente metade dos homens estão acima da média, metade está abaixo. Olha que legal. Olha lá. Aqui tá 42 ficou abaixo e o resto ficou acima, né? Então, mas mesmo assim tá bom, não tá ruim ainda, né? Olha lá. E isso é importante, porque quando você gera número aleatório no computador, não é número aleatório de verdade, viu? Por quê? Porque quando eu executo um algoritmo, se eu executar o algoritmo para a entrada 5 aqui, ó, essa é a saída. Se eu executar de novo, qual vai ser a saída? Vai ser a mesma. Impossível ter uma saída diferente. Então, como que eu consigo gerar um número aleatório usando um algoritmo? Sendo que sempre que ele tem a entrada. Se eu der a mesma entrada, ele vai gerar o mesmo número. Então, não é aleatório, né? Mas aí tem toda uma teoria por trás disso aí que eu acredito que talvez em alguma disciplina vocês vejam isso, tá? Mas tem teses, tem artigos que falam sobre geração de números aleatórios, tá? Isso é um ramo da ciência da computação e da matemática também, tá? Matemática computacional. E é importante você ter geradores que garantam isso para você, a uniformidade da distribuição dos números que ele gera, tá? Então, é só um comentário aí. Bom, funcionou bonitinho aqui. Acho que eu estou bem confiante com a entrada de tamanho 100. É claro que você até pode pegar e fazer. Se estiver dando erro demais, você pode pegar o 100 aqui e calcular para ver se é isso mesmo que vai dar, né? Mas a gente já fez o cálculo para 3, a gente viu que o cálculo está saindo certo, né? Das médias e o que está acima e o que está abaixo. Depois eu taquei uma entrada de tamanho 100 só para ver se ele aguenta, se ele não ia abrir o bico aí por alguma questão de runtime erro. Mas parece que está tudo bem. Estando tudo bem, a gente pode mandar no juiz. Então, vou fazer o que aqui? Vou baixar aqui. Ele vai estar com umzinho, tem que lembrar de tirar. Vamos lá enviar. Será que a senha é a mesma? Faz tempo que eu não entro nesse 2 aqui. Aí. Qual é o problema? 95. 95. Joga o primeiro fora.
Ok. Será que foi? Vamos ver. 95. F5 foi. Foi. Tudo certo. Dúvidas aí, pessoal? Uma dúvida, não deixem de tirá-las. Legal. Beleza. Vamos ver se. Deixa eu ver, porque tem agora dois. Como a gente pode fazer? Deixa eu pensar. Sobrou um tempo legal pra gente. A gente pode. Acho que eu. Tá, vamos dar uma olhada naquele negócio lá que eu fiquei curioso com aquilo. Vamos pegar o fonte da galerinha da outra aula. Cadê? Atletas. Não deu erro nisso aqui, ó. Vou colocar um print aqui. Fiquei curioso. Ok. Porque esse aí tem dos dois. Esse tem dos dois. Também. Olha aí. Divisão por zero aí. Aí. Que negócio esquisito. Aqui também ele, ó, tá sem inicializar, ele não reclamou que nem ele reclamou lá. Sim, pois é, isso que eu tô achando estranho. Quer ver, ó? Eu vou provocar uma divisão por zero aqui para ver se ele reclama. Vou provocar. Ó, é, já que ele não tá reclamando que eu tô inicializando isso aqui. Nossa, que bizarro. Vou provocar uma divisão por zero aqui. Vai 100 dividido por zero. Vamos ver o que ele fala. Agora 100, 100 F, deixa float. Tá passando isso? Como tá passando isso? Você é doido? Pegando de vocês aqui, ó. Pegar o de vocês aqui, ó. NA3.
Deixa eu abrir. Esse aqui é de vocês, né? Não. Tá esperando a entrada, né? Ah, mas não interessa, ele tá esperando a entrada, ele passou por lá já, então. Vou fazer outra coisa. Vou tirar esse aqui é o de vocês, né? Deixa eu separar bem isso aqui, senão vai começar a ficar muito confuso. NB2 vem para cá, junto, e você vai para lá. Esse do NB2 fica com esse terminal aqui que é do NB2, beleza. E esse aqui fica com Na3. Vocês são Na3, né? Tá. Faz isso aqui então. Tirar o float da parada ali para ver se vai mudar alguma coisa. Ah, muito bom, né? Pelo menos isso. Mas mesmo assim, pois é. É essa conclusão que eu estou chegando aqui, ô Danilo. Por isso que eu mudei ali, tirei o float da parada para ver. Eu começo a desconfiar do seguinte: ele deve fazer casting interno, e o zero não é zero. O zero deve ser infinitesimal, deve ser 0,0000. Lá no, em algum byte, lá no fundo, deve ter alguma coisa que não é zero. Para ele conseguir dividir, porque não tem como, dá erro, olha aqui, ó. Dá erro. O... Passou lá por conta disso. Passou lá por conta disso. Que, que coisa estranha e absurda, né? Mas pelo menos tem uma possível explicação, dado que isso aqui não deu certo. Quer ver, ó? Deixa eu ver isso aqui. Acho que você falou que fez, né? Ele vai aceitar essa porcaria. Porque o 0F para ele não é zero, na verdade, então. É alguma coisa muito próximo de zero, mas não é zero. Que porcaria. Olha lá. É isso mesmo. Zero não é zero para ele. Que coisa. É, resumindo, pessoal, aquilo que eu falei nos primórdios das aulas lá para vocês. Trabalhar com pontos flutuantes, double ou float, é um negócio que você começa a ver coisas que não parecem ser desse mundo. Tá aí tá aí o exemplo. Tá aí o exemplo. Né? Tanto que fazer mais ou menos o que você fez aí. Você falou que imprime para mim então qual que é o resultado disso aí. É esse aqui, né? Que não houve. Tô meio perdido, para falar a verdade. Deixa eu colocar alguma coisa aqui para eu ter como referência. Deixa eu fazer isso aqui também, porque senão ele pode confundir. Ah, tá. Olha lá, é o que você falou, né? Dá infinito. Então é porque ele não é zero. É algo muito próximo de zero. Se eu divido um número por algo muito próximo de zero,
vai dar infinito mesmo. É bacana. Pelo menos foi. Eu vou deixar. Deixa eu ver, esse aqui é o de vocês, né? É. Esse aqui, então eu vou deixar o de vocês certinho aqui. A gente já verificou. Não, aí que tá o Lucas. Ele faz cast interno. Com certeza ele está fazendo cast interno desse zero aí. Entendeu? Ele não deve dividir por zero. Ele deve fazer o seguinte: ele está pegando um float um inteiro. Essa conclusão que a gente chega com os testes que a gente fez, colocando F de um lado, F de outro e vendo que está diferente. Colocando F de um lado, F de outro e colocando dois inteiros, né? Quando a gente coloca dois flutuantes, internamente ele deve pegar esse zero que a gente passa aqui, ó. Ele deve pegar isso aqui e transformar em float também para dividir dois floats. Ele deve fazer isso aqui no final, que vai dar o mesmo resultado que a gente está esperando. Quer ver? Isso, viu, Lucas? Isso que eu estou falando não é afirmação, tá? Eu estou supondo isso. Aí teria que. Estou supondo pelos testes que a gente fez aqui. Chegamos a essa conclusão. É o outro. Faltou fechar aqui. Compila. Olha lá, dá o mesmo, ele faz casting, ele pega o zero. Se eu coloco numerador, denominador, né? Numerador. Se eu coloco numerador float, denominador int, ele pega esse int e transforma em float, que é exatamente o mesmo resultado que deu aqui. Né? É uma cara de pau isso daí, mas enfim. Por isso que eu não gosto de cast interno, em cast explícito também, por causa dessas coisas. Mas enfim. Vamos lá, deixar aqui certinho com vocês. O de vocês está correto, então. O deles, eu vou deixar errado, e aí para eu comentar na aula com eles, tá? Já que passou isso daí. Foi algum aluno que chamou a atenção ali, não vai dar erro de divisão. Eu falei que. Aí eu falei, não, vai dar mesmo. Eu coloquei o if para ficar certinho, e ainda assim. Eu me lembrei que no primeiro horário parecia que eu não tinha feito isso, e eu não tinha mesmo. Aí eu vou comentar com eles e vou corrigir depois. Tá. Então a gente vai parar no mesmo ponto que eles, tá? Inclusive exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, porque eu vou ler com vocês dois exercícios, tá? Que eu gostaria de fazê-los na aula de hoje, não fiz no primeiro horário, e também não vou fazer com vocês, mas aí a gente faz eles, o primeiro que a gente vai fazer na quinta-feira, tá bom? Eu deixei lá, além desse atletas, mais 4 exercícios muito fáceis eles, tá? A ideia era que eu conseguisse fazer o máximo deles possível hoje. Senão a gente faz na aula que vem, não tem problema. Vou pegar o enunciado aqui para ler com vocês. São esses dois aqui. Ó. Vamos começar pelos índices pares. O que acontece? Um erro comum de quem começa a lidar com vetor é confundir o conceito de índice e o conceito de conteúdo. Tá? Principalmente quando você lida com vetor de inteiro. Porque até quando você lida com vetor de char ou vetor de string, e até mesmo de reais, float double, você tem conteúdo de tipo diferente do índice. O índice é inteiro. Agora, quando você tem índice inteiro e conteúdo inteiro, às vezes vocês, principalmente agora no começo, tende a confundir um pouco. Tá? Por isso que eu tenho esses dois exercíciozinhos aqui, que é justamente para exercitar isso. Olha, faça um programa que receba um vetor V de n inteiros e imprima os elementos que estão nos índices pares de V. A entrada contém apenas um caso de teste com duas linhas. Na primeira linha tem o inteiro n, que vai até 1000, representando o tamanho do vetor V. Na segunda linha, há n inteiros separados por um espaço em branco cada, que são os valores de V. Então, 5, está aqui os 5 elementos do vetor. 4, está aqui os 4 elementos do vetor. Beleza. Saída. O programa gera apenas uma linha, contendo os elementos que estão nos índices pares do vetor V.
Presta atenção, são os elementos que estão nos índices pares, tá? E não os elementos pares. Eu posso ter elemento ímpar que está no índice par. Tá? Então, você entenda bem isso, separa bem na sua cabeça o que é índice e o que é conteúdo. Contendo os elementos que estão nos índices pares do vetor V, separados por um espaço em branco cada. Após o último número impresso, mostra a quantidade de números pares presentes no vetor V. Agora perceba que ele está pedindo a quantidade de valores pares. Tá? E não índices. Então, após a impressão, pule uma linha. Então, aqui, 5. Quem são os índices pares? É o índice 0, o índice 2 e o índice 4. 7, 4, 2. Está lá, 7, 4, 2. Estão nos índices pares. E quantos números pares eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 números pares. 4 elementos. Quem são os índices pares? 0 e 2. Está lá, 3 e 3. E quantos números pares eu tenho aqui? Nenhum. 0. Entenderam? A jogada entre índice e valor, índice e conteúdo do índice e conteúdo do índice. Último aqui, vamos fazer esses dois aqui, ó. 8 elementos. Índices pares: 0, 2, 4, 6. Tá aqui, até 89. E quantos elementos pares eu tenho? 1, 2, 3. Tá aqui. Último. Um vetor que só tem um elemento. 7. Quem é o índice? Só tem um índice, que é o 0, é o índice par. 7. Quantos pares tem aqui? Nenhum. 7 é ímpar. 0. Entenderam? Então, esse exercício eu gostaria de fazer com vocês para a gente ver a diferença entre índice e diferença entre conteúdo. Índice e conteúdo. Vocês podem tentar fazer, quinta-feira a gente faz ele de qualquer forma. Outro que também brinca um pouco com isso são os elementos pares. Elementos pares. A mesma coisa, faça um programa que receba um vetor V de n inteiros e imprima os elementos pares do vetor V. Só que aqui é os elementos que eu quero, e não os índices. A entrada contém apenas um caso de teste, 2 linhas, mesma coisa, né? Primeira linha, o inteiro n, que no máximo 1000, representando o tamanho. Na segunda linha, n valores separados por espaço, que são os elementos do vetor. Então está aqui. Aliás, até os mesmos exemplos. Né? Só vai mudar a saída. O programa gera apenas uma linha, contendo os elementos pares do vetor V separados por um espaço em branco cada. Após o último número par impresso, mostra a quantidade de números pares presentes no vetor. Então, vamos lá, ele quer que eu mostre os pares. 8, 4 e 2. Está lá, 8, 4 e 2. Agora eu estou mostrando os conteúdos pares, não os índices. E quantos pares são? Aí é só contar, né? 3. Ok. Mostra todos os elementos pares. Não tem nenhum. Então não mostrei nenhum. E no final mostra quantos pares tem aqui. 0. Só 0. A mesma coisa aqui. Primeiro, mostra todos os pares. 6, 7, 8, 4. Tá lá, 6, 7, 8, 4. E só contar, 3. Mostra todos os pares. Não tem nenhum. E quantidade de elementos pares? 0. Mostrou 0. Então, de novo, uma jogadinha com conteúdo e índice, para você saber diferenciar bem isso na sua cabeça, para não se confundir. Já vi muita gente confundindo. Ok? Dúvidas? Esses dois aí eu faço com vocês na aula que vem, mas quem já tiver à vontade aí, aproveita. Tem amanhã que não tem aula, né? Que vocês podem também aproveitar para fazer. Tudo certo, então? Vou já finalizar a gravação, para assim que já tiver tudo disponível, colocar lá. Ah, o slide eu não coloquei, tá?